Olá! Dando prosseguimento aos nossos estudos, hoje falaremos sobre a França e o Espiritismo. Será o encerramento da nossa série de vídeos. Espero que seja muito proveitoso e que possamos compreender o desenrolar histórico francês e seu papel extremamente importante para o surgimento de uma nova religião, que for apresentada pelos Espíritos, na tentativa de resgatar os valores do cristianismo primitivo. Que Ele, o Divino Mestre, nos abençoe e tenhamos um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Nos nossos episódios anteriores, conversamos sobre diversos movimentos que, de alguma forma, questionaram a autoridade da Igreja Católica. Discutimos sobre o renascimento cultural, que surgira na Itália colocando o homem e, consequentemente, suas observações científicas, agora como protagonistas, dentro de um contexto socio-religioso. Argumentamos também que células insurgentes eclodiram no seio da própria instituição católica. Foram os reformistas, você deve se lembrar bem. Com todos esses avanços e quebras de paradigmas, a maneira de crer e principalmente sentir Deus foi se transformando com o avançar das décadas, modificando completamente o jeito de se relacionar com as autoridades eclesiásticas e com os freios impostos pela já então combalida Igreja. E é neste contexto que irá surgir um movimento intelectual e filosófico que dominará o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. O Iluminismo foi o resultado do somatório de novos pensamentos centrados na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade. Defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e, muito importante para o surgimento de novas vertentes religiosas, a separação entre Igreja e Estado. O período foi marcado por uma ênfase no método científico, somando forças ao crescente questionamento da ortodoxia religiosa. Era o famoso atreva-se a conhecer. Na França, as doutrinas centrais dos iluministas eram a liberdade individual e a tolerância religiosa em oposição à monarquia absoluta e os dogmas fixos da Igreja Católica Romana. O país é considerado a localidade que liderou intelectualmente o iluminismo europeu. Seus pensadores eram conhecidos como filósofos, dentre os quais os mais famosos foram Voltaire, Montesquieu e Rousseau. E toda essa inovação intelectual levou a uma outra grande transformação na França da época, agora marcada por um período de intensa agitação política e social, tendo impacto duradouro na história do país e nos acontecimentos da Europa como um todo, chegando a alcançar até a América. Em meio a uma crise generalizada, o povo francês estava cada vez mais irritado com a incompetência do monarca absoluto Luís XVI e a decadência da aristocracia do país. Esse ressentimento, aliado aos cada vez mais populares ideais iluministas, alimentaram sentimentos radicais e a Revolução começou em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha. Os anos seguintes foram dominados por grandes desafios, lutas e, principalmente, muito sangue. As casas reais da Europa ficaram aterrorizadas com a Revolução, pois temiam que os ideais franceses se difundissem por seus domínios. Assim, logo após o rei Luís XVI ser destronado, iniciaram um movimento contrário conhecido como as Guerras Revolucionárias Francesas. As Guerras Revolucionárias Francesas foram uma série de conflitos militares que se estenderam de 1792 até 1802, tendo de um lado a Primeira República Francesa e do outro o Reino Unido, a Áustria, a Prússia e diversas menores monarquias europeias. É neste período que o general Napoleão Bonaparte acaba sendo elevado a status de herói nacional, pois conseguira derrotar os inimigos e mantivera as fronteiras do país. Como todos sabemos, o jovem general não para por aí, dando início à conturbada era napoleônica. Bonaparte dá diversos golpes, até que em 2 de dezembro de 1804 é coroado imperador da França na Catedral de Notre-Dame. Um dos momentos mais notórios da história ocorre nesta noite, onde, com um ato surpreendente, Napoleão retira a coroa das mãos do Papa Pio VII, que viajara especialmente para a cerimônia, e se auto-intitula imperador, fazendo o mesmo com sua esposa, a imperatriz Josefine.
O tempo passa, as conquistas napoleônicas se acumulam, mas após severas baixas contra a Rússia e seu inverno rigoroso, em 1818, o seu exército enfraquece-se demais, dando início à sua derrocada. Após alguns exílios, o general acaba morrendo em 5 de maio de 1821, com apenas 51 anos, na ilha de Santa Helena, deixando como legado um mapa da Europa e das Américas profundamente redesenhado, com um forte ideal liberal, isto é, com menos poderes para as grandes forças do Estado. É neste contexto que nasce, em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rival, mais conhecido para nós como Allan Kardec. Muito jovem ainda, fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, no castelo de Verdun, na Suíça, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador do seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França. Ao regressar ao seu país de origem, continuou a se desenvolver culturalmente, dentro da atmosfera iluminista que envolvia ainda os grandes salões repletos de intelectuais da época. Assim, Allan Kardec teve seu primeiro contato com fenômenos mediúnicos, as famosas mesas girantes, muito comuns em todos os cantos de Paris da primeira metade do século XIX. Unindo seu espírito investigador, centrado na razão e aliado ao método científico, começa a analisar os tais fenômenos e convence-se de que ali, por detrás daquelas infantis manifestações, existia semente para uma profunda modificação do pensamento filosófico e religioso. Aproveitando-se de um ambiente mais liberal proposto por Bonaparte, e apesar dos retrocessos encontrados na administração de Napoleão III, imperador francês da época, Kardec avança na publicação de diversos livros relacionados às questões espiritualistas, dando início a uma nova religião, o Espiritismo, que tem por objetivo resgatar o cristianismo primitivo e esclarecer diversas perguntas ainda sem respostas. Mas não vamos nos aprofundar hoje sobre isso, pois esse será o tema da nossa nova temporada, a história do Espiritismo. Em breve voltaremos. Agradecemos de coração o interesse de todos vocês. Fiquem com Deus, buscando sempre o amor em primeiro lugar e a instrução em segundo. Muito obrigado.